Oi turma, tudo bem? Eu sou o Bruno, dos meninos do AP do 308, e hoje, como vocês viram aí no vídeo do canal, a gente vai falar sobre ela. A KitchenAid, né? A batedeira mais desejada do mundo. Hoje a nossa discussão é para poder falar um pouquinho sobre as características dessa batedeira, falar um pouco de valores, falar para quem ela se direciona, ela se destina e se vale a pena você ter ou não a sua KitchenAid. Quais foram os motivos que levaram a gente a comprar uma também. Então agora a gente tem uma novidade no canal, vocês vão assistir a nossa vinheta. Já aproveita para comentar o que vocês acharam. Ficou bom? Não ficou? Fala pra gente poder ir melhorando aos pouquinhos aí pra vocês, tá bom? Bora lá! Bom, turma, então a gente vai falar um pouquinho sobre a marca KitchenAid e sobre a batedeira KitchenAid, né? Especificamente hoje nesse vídeo. A marca, ela tem 95 anos de tradição, é uma marca consolidada no mercado, é uma referência em produtos eletrodomésticos, né? É uma marca, como a gente acabou de falar, americana, surgiu lá em Michigan, nos Estados Unidos, e ela tem ali uma credibilidade muito grande ao redor do mundo, né? Gerando ali desejo nas pessoas, principalmente, que utilizam os eletrodomésticos da KitchenAid de forma profissional. Não é o nosso caso e a gente vai contar isso para vocês também, porém, a gente optou também por ter uma. A KitchenAid, ela tem um design que é premiado no mundo inteiro e ela tem, na verdade, uma peça, né? Ela conta com uma peça dessa batedeira lá no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, para vocês terem ideia. Isso não é fonte da minha cabeça, isso é uma fonte da própria Whirlpool, que é quem traz a marca para o Brasil em 2008, tá? Em parceria, então, com a KitchenAid. Insere essa linha inteira aí de eletrodomésticos, ou parcialmente, na verdade, né? De eletrodomésticos aqui no Brasil. Bom, falando um pouquinho, então, das especificidades da KitchenAid, a gente vai ter o seguinte. A gente tem uma batedeira com capacidade de 4,8 litros ali no seu bowl, né? Então, vocês vão conseguir utilizar receitas que tenham até essa capacidade. E falando um pouco sobre as questões técnicas dela, o modelo dessa batedeira é o KEA 33 Ceana e a cor da nossa, no caso, é a preta. Você consegue verificar aí, inclusive, em casa, deixa eu mostrar para vocês, através da etiqueta. Então, todas elas vêm com esse desenho da batedeira vermelha, porque é tradicional da marca. Essa daqui é a Empire Red, o nome da marca, da cor, perdão, e traz realmente a identidade da marca no mundo inteiro. Porém, quando você compra uma cor diferente dessa, eles colocam aqui o adesivo na caixa para identificar que foi a cor que você comprou, tá bom? Bom, primeiro ponto, por que é que a gente decidiu ter uma KitchenAid já que a gente não faz uso dela de forma profissional? Primeiro, pelo design. Então, a gente tem feito ali um equilíbrio, buscado, né, esse equilíbrio, quando a gente está falando e escolhendo os itens do apartamento. Então, lá atrás, inclusive, quando a gente fez o primeiro projeto do apartamento que a gente tinha e acabou desistindo dele, isso a gente vai comentar aqui no canal com vocês, ainda vai discutir esse assunto para vocês entenderem o que aconteceu, né? E a nossa arquiteta naquela época havia colocado inclusive a batedeira no móvel da sala. Por quê? Na visão dela, por ser uma batedeira com um visual, um design premiado, ela deveria estar exposta 100%. Então, para todo mundo que estivesse dentro do apartamento conseguisse visualizar ela a todo momento. E aí, depois que a gente discutiu, acertou alguns pontos do projeto, ela ganhou um espaço específico naquela cozinha antiga, dentro de um nicho, né? Então, ela ficaria realmente à mostra a todo momento, mas em um nicho exclusivo para ela. E hoje, no apartamento que de fato a gente vai morar, a gente consegue ter um espaço para ela na bancada. Então, dentro da cozinha, mas na bancada, ali pronta para ser desejada, observada por todo mundo que frequentar a nossa casa, tá bom? Então, esse foi um dos primeiros motivos da gente ter escolhido essa batedeira. E quando a gente começou a escolher os eletrodomésticos, a gente tentou traçar ali uma uniformidade. Então vai sair um vídeo no canal logo mais para vocês falando sobre todos os elétricos que a gente já comprou.
Esses eletros são todos da marca Electrolux. Inclusive, dona Electrolux, nota nós, por favor, né? Então a gente consegue ver que a única coisa que a gente tem sem ser Electrolux é a batedeira. Por quê? Naquele momento, a Electrolux não tinha lançado ainda a sua batedeira de modelo novo, que eu esqueci agora qual é o modelo, depois eu posso trazer para vocês, mas é uma batedeira também com a mesma proposta da KitchenAid. Corpo todo de ferro, uma batedeira mais robusta, é uma planetária, ela também vai oferecer vários acessórios, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas até o momento da compra da batedeira, a Electrolux ainda não havia lançado a dela. Então a gente fez a opção pela KitchenAid. Então a gente descobriu ali que a gente queria um produto com um valor agregado elevado, né? Ela não é uma batedeira que custa barato. Não vou falar para vocês que, nossa, nós conseguimos um excelente preço. O preço foi razoável para uma batedeira, mas ainda assim é um preço caro, tá bom? Hoje, né, para constar exatamente agora, deixei aberto aqui uma página de busca e comparação de preços. E aí a gente consegue ver que no site da KitchenAid, hoje é a loja mais barata vendendo ela tá R$ 2.136,55, parcelada em 12 vezes com juros, tá bom? Então vocês podem fazer essa busca também, a gente está fazendo pelo navegador de internet, então qualquer um consegue fazer esse comparativo de preço. E obviamente que dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, esse valor ele pode ter sido alterado. Mas a gente comprou essa batedeira há 2 anos. Então, quem está acompanhando o canal já sabe que a gente está fazendo ali as escolhas e compras de tudo pro apartamento há um bom tempo. Então, nada do que vocês estão vendo agora surgiu do dia para noite. A gente não pegou e foi lá e fez uma dívida gigantesca para poder comprar. Tá sendo tudo aos poucos, tá, gente? Então, vale reforçar isso. Já falei em outro vídeo, se não em outros vídeos. Esses vídeos que a gente tem feito, em nenhum momento eles são um incentivo ou uma maneira de fazer com que vocês consumam um determinado produto, até porque a gente não tem patrocínio de ninguém, somos extremamente pequenos aqui no YouTube. Então a intenção é de compartilhar experiências e de como que a gente tem feito para realizar os nossos sonhos. É simples assim, tá bom? Então a gente comprou essa batedeira há 2 anos atrás. E eu consegui uma promoção no site da Americanas, que estava vendendo o produto através de um parceiro de venda. Então não foi a própria Americanas que comercializou nesse valor, e sim um terceiro. Eu consegui comprar ela por R$ 1.599. Sim, eu sei, não é um produto barato. Poderia ter comprado aí algumas unidades de algumas marcas que a gente tem no mercado, porém, a gente tem ali prós e contras. A maioria das planetárias que a gente tem hoje no mercado brasileiro são de um corpo inteiramente de plástico, são planetárias que são muito mais leves do que a massa, por exemplo, que a gente vai bater, e isso tudo faz com que elas caminhem na bancada, que às vezes elas não tenham resistência e durabilidade. Não estou dizendo aqui que elas não têm qualidade. Ao contrário, elas são menos, como eu posso dizer, resistentes mesmo, no sentido de construção. E poucas batedeiras hoje que a gente encontra aqui tem essa mesma característica da KitchenAid. Por exemplo, a gente tem a Oster, que é uma batedeira que também é muito parecida no quesito de construção, tem corpo metálico, é bem resistente. A gente tem uma Braville da Tramontina que é muitíssimo mais caro, lindíssima, mas muito, muito mais caro. Então não era uma opção pra gente, e a gente acabou entre Oster e KitchenAid escolhendo a KitchenAid, tá bom? Que inclusive naquela época de compra estava mais barato do que a própria Oster. Então aqui, um dos motivos também da gente ter escolhido esta batedeira é que a gente consegue ver que aqui na frente, ó, bem aqui, acho que vocês conseguem ver onde está apontando meu dedo, a gente tem uma entrada, e nessa entrada você consegue colocar vários acessórios. Então a gente tem raladores, moedores, extratores de cítricos, fatiadores, acessório para massa. Então a gente tem uma infinidade. Eles acabaram de lançar há mais ou menos 2, 3 meses, acredito eu,
um acessório que faz raspadinha em casa. Então, assim, você tem uma infinidade de coisas. E fora do país, esse leque é ainda maior. Então, seria interessante que a gente tivesse um único produto, né, pensando no motor, mais vários acessórios, e que a gente ganharia, pensando num apartamento pequeno como o nosso, uma melhoria na armazenagem disso. A gente teria que ter menos espaço para tantos itens, tá? Então acabou sendo ali uma ferramenta multiuso dentro da nossa cozinha. E aí eu vou mostrar ela um pouquinho para vocês e a gente fala um pouco mais das particularidades da KitchenAid. Turma, então agora, como um passo de mágica, a gente já tá vendo aqui a batedeira e os acessórios que vem na caixa, tá? A gente tem aqui 3 batedores, claro que vocês estão vendo 2, mas eu vou mostrar o terceiro. Esses 2 aqui, como vocês podem ver, eles são esmaltados. Eu acho que dá pra vocês enxergarem aí com qualidade, acredito eu. Tô tentando girar com menos velocidade para que vocês possam visualizar bem. Ele é todo de metal e ele é esmaltado. Então, acredito, a gente ainda não usou, como vocês sabem, mas a gente acredita que a lavagem dele também seja muito mais fácil por conta desse acabamento. Aqui a gente tem um batedor de massa comum. Aqui a gente tem um batedor gancho, que é para massa de pão. Então a gente tem aqui um gancho que é mais para massa pesada, né? Também com o mesmo acabamento e também é corpo de metal, tá bom? E aqui a gente tem a belezura dessa batedeira. Esse é um acessório em acrílico. Aqui em cima eu vou mostrar para vocês, tem a marca também. E ele permite a inserção de outros ingredientes no preparo. E durante durante o preparo de um alimento, ele permite a inserção de vários ingredientes. Então, isso evita, inclusive, pó, né? Se você jogar uma farinha aqui, que ela não vai espalhar na sua cozinha. Claro que é uma abertura, então pode sim sujar a batedeira, sujar a sua bancada, mas tem aí uma resistência, né, maior, no sentido de dar uma blindagem aqui, quase como uma tampa para o bowl. Então a gente tem uma menor quantidade de sujeira na cozinha na hora desse preparo. Então, como vocês estão vendo, o corpo é todo em acrílico brilhante, a qualidade parece ser boa, uma resistência boa, tá? E acredito eu que ele deva facilitar bastante o uso da batedeira. Logo depois, a gente tem aqui ao lado um gancho, acho que vocês conseguem visualizar, com um cadeado aberto e um cadeado fechado. Isso serve exatamente para que a gente consiga movimentar o corpo da batedeira. Essa parte é a estrutura mais pesada, que é onde a gente tem um motor. Então isso aqui pesa muito, de verdade, tá bom? E aí, como eu falei lá no começo, a gente tem aqui o terceiro gancho, né? Então o terceiro batedor, na verdade. Esse daqui é um batedor sem acabamento metálico, então acho que dá mais trabalho para limpar. Mas ele também é em ferro, tem uma boa construção. Pegando no produto a gente já consegue perceber que ele é mais resistente, tá? E esse é mais para claras em neve, massas leves e etc, né? Então a gente tem aí essa característica. Deixa eu colocar os ganchos aqui para vocês conseguirem ver enquanto a gente fala sobre a batedeira. Aqui o bowl, que é de alumínio, ele tem aqui embaixo, ó, não sei se dá para vocês visualizarem, como se fosse um relevo. E é através desse relevo que ele trava na base da batedeira, tá? Ele é todo em inox. O ponto negativo dele é que ele marca muito, então ao tocar vocês já conseguem ver que as digitais ficam todas marcadas, inclusive o próprio bowl, né? Vocês devem estar conseguindo ver que ele também é bem reflexivo, então talvez vocês estejam vendo o Anderson, vocês talvez estejam vendo outros elementos aí da casa, e eu consigo me ver aqui como se fosse um espelho também, tá bom? Ponto positivo dele, a alça, que facilita ali você despejar a massa quando você está preparando alguma coisa, e inclusive raspar o bowl, né, segurando de uma forma mais resistente. Então eu vejo isso como algo bem positivo, tá? Ponto positivo da máquina e negativo ao mesmo tempo é a gente pensar que ela é extremamente robusta, extremamente resistente, toda de ferro, não tem nada de plástico a não ser
essas pontinhas aqui de acabamento, tá? Ó, essas aqui, e a gente tem uma outra do lado de cá que eu já vou mostrar pra vocês, que é a de velocidade. Todo o restante é ferro. Então isso, ao mesmo passo que é muito positivo, pensando na necessidade de cada um e na realidade de cada um, pode ser negativo. Porque se a gente pensar em uma pessoa com um pouco mais de idade, com menos força ou com mobilidade reduzida, isso aqui pode ser bem difícil de você conseguir levantar e abaixar, tá bom? Pra gente é muito tranquilo, mas a gente tem que avaliar realmente o produto de acordo com a nossa necessidade e com aquilo que a gente consegue fazer, tá? Então, desse lado, como eu falei pra vocês, é só a alavanca de trava e destrava. Aqui na frente, a gente tem esse pininho, que a gente desrosqueando, consegue soltar essa tampinha, que também tá escrito KitchenAid, né? E ela dá acesso a uma parte do motor. Então é aqui que todos os acessórios encaixam com uma facilidade enorme, e vocês vão ver isso, porque eu vou mostrar um acessório para vocês. E aí a gente consegue ter uma trava muito mais fácil, né? Então não é algo que dificulta, e acho que isso é mais um ponto para KitchenAid, no sentido de pensar em uma forma de encaixe desse acessório que seja rápida e prática, tá? Como eu falei para vocês, nós temos do lado de cá as velocidades. E na base desse corpo a gente consegue verificar aqui a marca, a cidade de Michigan, né, que tá escrito aqui USA também, e o modelo que é o Artisan, tá? Tem um outro modelo que é mais alto, que você consegue inclusive alterar o tamanho aqui, o tamanho não, mas a altura do bowl, e aí a gente consegue ver que ele é mais profissional, tá? Esse daqui já é mais doméstico. Eu vou ligar ela, mesmo sem os batedores aqui, para vocês conseguirem escutar o ruído. E enquanto isso, obviamente, eu vou falar com vocês, para vocês conseguirem comparar essa estrutura. Em nenhum momento eu vou alterar o meu tom de voz, que é para vocês terem isso de forma clara, tá? Então aqui a gente tem o 0, 1, 2, 4, 6, 8 e 10. Então aqui a gente vai conseguir perceber, por exemplo, a vibração da mesa. Olha o quanto balança, né? Então já é um ponto que a gente vai discutir assim que eu desligar a KitchenAid. Vocês viram que balança bastante, ela faz com que a bancada em que ela está vibre, e por conta da força que ela desempenha. Então esse já é um ponto a ser analisado. Você precisa verificar se o móvel que você vai conseguir acomodar a sua batedeira, ele suporta. A KitchenAid ela tem quase 10 quilos, são 9,3 kg. Então ela é bem pesada, né? Para manusear é complicado, para tirar é complicado, a gente precisa pensar nisso. Então a bancada também tem que ser uma bancada resistente. E o móvel não pode ser um móvel muito molenga, porque vocês estão vendo que essa mesa, por exemplo, é. Então a gente vê que ela balança bastante, vibra bastante aqui todos os elementos que a gente tem sobre ela, tá bom? E pra gente então falar um pouquinho sobre esses acessórios, eu vou mostrar para vocês o primeiro acessório que a gente comprou, e esse no site da própria KitchenAid, tá? Que é um acessório ralador, que é esse aqui. Então esse ralador ele vem com a máquina, né, que vai fazer essa função aí de girar os bicos, os moldes raladores ali, e mais 3 opções de ralador. Eu vou mostrar para vocês como eles vêm na caixa, para vocês perceberem inclusive a qualidade de construção que a marca oferece. Aqui em cima a gente tem o manual. Eu não vou mostrar para vocês porque isso ninguém nem gosta de ver, né? E aqui, ó,
ela vem acomodada, né? Cada coisa no seu devido espaço. Esse material aqui é um isopor de extrema resistência, bem duro mesmo. Então isso faz com que todas as peças fiquem bem encaixadas aqui dentro e que não sofram nenhum tipo de dano no manuseio ou no transporte, tá? Vou tirar aqui para conseguir mostrar para vocês melhor. Quando a gente quer tirar, por exemplo, a pecinha que vem aqui, como eu falei, são 3, a gente aperta essa alavanca e ela solta. Então é muito fácil, tá? A gente vê aqui, ó, o corpo, né, que a gente encaixa na KitchenAid. Uma coisa importante falar, ó, ele é meio quadrado, eu não sei se dá pra vocês perceberem aí. Então é como se fosse um ferro, é um ferro na verdade, e ele tem um formato quadrado. Todos eles têm esse mesmo formato e eles encaixam aqui dentro. Então a sua dificuldade maior é encontrar a posição. Encontrou a posição, é só você pegar o pino, rosquear para travar e pronto. O acessório ele tá acoplado. Aí você escolhe qual é o que você quer usar, o ralador mais fino ou um fatiador ou o ralador mais grosso. Eu vou colocar aqui o ralador mais grosso só para poder mostrar para vocês. Mais uma vez, ó, facilidade na construção desse produto, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção da gente, assim, ó, como você monta as peças de forma rápida, parece um Lego, só colocar e ela já fica, né? Então a gente já tem ela aqui e aí você pode ligar a batedeira. Você vai perceber que aqui o motor gira e dentro a gente também tem o acessório girando, tá bom? É importante que a gente também cite aqui a questão da segurança. Então é interessante que quando você, que por exemplo tem filhos, for utilizar, fique atento, porque são 2 motores funcionando ao mesmo tempo. Então se por um acaso um batedor estiver aqui e alguém colocar a mão, a gente pode causar um acidente. Ou até mesmo a gente, no momento de distração, encostar aqui, pode acabar se machucando. Então é importante que tudo isso seja feito de uma maneira segura e bastante atenta, tá bom? Gente, basicamente o vídeo de hoje é esse, pra gente conseguir falar um pouquinho sobre essa batedeira e os benefícios que ela tem, né? Além dos acessórios que ela também possui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aí pra gente, conta um pouquinho aqui pra gente no YouTube como é que você tá lidando com toda essa criação de conteúdo que a gente tá tentando trazer. Como eu falei pra vocês, a gente tá tentando compartilhar as nossas experiências, tá? Então, como foi comprar um apartamento, simples, mas que é pra gente a realização de um sonho, como é construir um enxoval ao longo de um tempo, né? Todo esse processo que muitas vezes pode alguém que chegou agora olhar e falar assim, nossa, mas tudo isso de uma vez, né? Não foi, né? Então acho que é legal a gente compartilhar e contar a história da gente para motivar as pessoas a sonharem e principalmente a batalharem para realizar, assim como a gente tem feito, tá bom? Então, se esse vídeo é importante para você ou pode ser importante para alguém que você conheça, compartilhe ele, curta, comente, se inscreve aí no canal. A gente aos pouquinhos tá ganhando alguns seguidores que já são muito importantes para nós. As pessoas também estão comentando no vídeo dizendo o quanto foi interessante determinado assunto para elas, e isso nos motiva a continuar compartilhando aí todas essas informações. Espero que vocês tenham gostado da nossa batedeira, dos nossos acessórios e claro, fica aqui de novo a orientação. Não é um item barato, não é um item que você vai, acordei e vou comprar uma KitchenAid. Não, exige muito de você, que você pense bastante se realmente é a sua necessidade, se realmente você precisa de uma batedeira como essa, ou como a gente, que talvez não precisasse de uma batedeira como essa, porque nós não trabalhamos com alimentação, mas era um sonho, e a gente decidiu investir nesse sonho, tá bom? Então, um beijo, vejo vocês no próximo vídeo, se inscreve no canal e tchau!